Mauro, no São Paulo, o Rames fez um jogo bom contra o Grêmio, é verdade, mas aí acho que era uma condição muito especial. Ele vinha de 2 jogos bons lá pela seleção da Colômbia, de verdade, né? Jogou até o jogo inteiro contra o Equador em Quito, jogou bem. Aí o Dorival fez um esquema muito moldado para ele contra o Grêmio, que era um Grêmio muito fraco, vamos falar a verdade, um Grêmio atrapalhado, que vem perdendo de todo mundo aí nas últimas rodadas. O jogo de hoje é outro tipo de teste, caso ele vá jogar, e eu acho que ele vai. Eu acho que agora tem que ter uma sequência, né? O São Paulo fez um investimento grande, o jogador não participou, inclusive, dos jogos decisivos da Copa do Brasil, né? Agora, se ele começa a demonstrar condições de fazer jogos em série, que seja escalado. Embora com ele tenha que se tomar um cuidado todo especial, né? Pelo histórico de lesões, é sempre bom ter um certo cuidado. Aí cabe ao pessoal que cuida da parte física, né? Para fazer avaliações bem minuciosas antes que ele tenha alguma lesão muscular ou algo do gênero. Mas o ideal é que comece a jogar mais vezes, né? Até porque ele não deu retorno, o técnico que se espera. O jogo que valia mesmo, ele não estava lá, por opção do técnico. Né? Deu certo, ok, mas acho que a expectativa é de que ele possa ser útil, especialmente no ano que vem. E essas partidas que faltam nesse ano podem servir, evidentemente, para ele ganhar ritmo de jogo, confiança, o time entender como funciona a função dele. É um jogador com qualidade que, se tiver condição física, para o time girar em torno dele, óbvio. É evidente. O time tem que girar em torno desse cara. Agora, a questão sempre é essa, a dúvida é essa. Ele consegue jogar? Ele vai ter condições de fazer um número bom de partidas? Porque há muitos anos que ele não faz, né? Fica muito tempo fora e tudo mais. Se o pessoal de São Paulo conseguir, de fato, colocá-lo em condições, eu acho que ele é o jogador mais relevante do elenco. Pegar a carreira dele, por onde ele passou, o que ele já fez, Copa do Mundo e tal, até o Lucas. O Lucas tem mais condição física, né? Então consegue apresentar mais. Mas ele é o cara mais talentoso do time. Ele é o grande nome, não é o Lucas. O grande nome internacional do elenco de São Paulo chama-se Ramos Rodrigues. A grande dúvida é sempre o aspecto se o corpo dele vai aguentar. Talento, se o cara conseguir jogar o que ele pode, parte do que ele é capaz, com um bom condicionamento e resistir nas partidas, é claro que vai fazer muita diferença. A dúvida sempre é essa: o investimento, tudo gira em torno dessas interrogações que o acompanham há algum tempo. Que em alguns momentos nem eram interrogações, né? Era quase certeza de que ele não ia conseguir jogar. Isso é o que se repetiu várias vezes. Vai para um clube, não consegue. Vai para outro clube, não consegue. Você pega, por exemplo, a passagem dele pela Inglaterra, ele começou uma temporada no Everton, Ancelotti era o técnico, que já o conhecia. Muito bem. Aí todo mundo, poxa, agora parece que vai jogando Premier League, que legal, o time está jogando bem, o Ramos está bem. Aí se machucou, ficou um tempinho fora, algumas semanas voltou, se machucou de novo. Aí ficou um tempão fora, nunca mais conseguiu ter sequência nenhuma por lá, foi embora, foi parar na Grécia, passou lá pelo Oriente Médio, em nenhum lugar ele conseguiu jogar. Se o São Paulo conseguir operar esse quase milagre, vai ser fantástico. E aí, Ilan, jogando em função do Rames, que é mais ou menos o que o São Paulo, mais ou menos é tudo que o São Paulo fez contra o Grêmio, de fato ele jogou bem. Mas esse ponto que o Mauro lembra é bem relevante, né? Quando ele chegou, ele demorou para entrar em forma, agora ele parece mais em forma, jogou bem um jogo e tem esse duelo bem importante que é de outro nível, né? É um clássico, é fora de casa, tem mil diferenças. Mas é o tratamento, já como mais ou menos destacou aí o Mauro, que merece o jogador diferenciado. O Rames é um jogador muito diferenciado, ou pelo menos era, né? E começa a mostrar, principalmente já nesse último jogo contra o Grêmio, eu acho que comprovou que está voltando a ser alguma coisa parecida com o que já foi, né? Com o que se esperava dele quando ele foi contratado pelo São Paulo. Ele está jogando numa função agora um pouco mais avançada, né? Ali como um camisa 9, teve função mais fixada agora com essas atribuições dentro de campo, está saindo bem. E o Dorival destacou exatamente, não apenas essa subida de produção dele, mas exatamente ele ter tido a grandeza, vamos chamar assim, de ter esperado pela oportunidade, porque ele poderia, com toda a carreira que tem, com toda a capacidade, toda a fama, todo o nome que tem, tendo passado por tantas ligas europeias, por tantos times importantes, ele poderia ter chegado aqui e cobrado a vaga dele, né? Não aceitado, por exemplo, esperar pelo lugar, não ter esperado por uma oportunidade ou por ter até se firmar no time titular. Então ele soube esperar, ele está subindo de produção, de fato demorou um pouco, né? O começo dele foi até bastante sofrível, foi bastante até preocupante, gerou uma séria dúvida se ele conseguiria render em alto nível no São Paulo, mas eu acho que já dá para dizer que está rendendo em alto nível. Para consumo local, para futebol brasileiro, o Rames hoje já é um jogador com relevância no São Paulo, até no cenário nacional, e eu acho que esses jogos que faltam,
na temporada para o São Paulo, que não servem lá para muita coisa em termos práticos, em termos de classificação, em termos de resultado, não vai cair, já está classificado para a Libertadores, não será campeão. Então serve para o São Paulo exatamente preparar e amadurecer e tornar mais consistente a próxima temporada. Porque o São Paulo vinha de tempos tão difíceis, né, tão áridos em termos de conquistas, conseguiu um título muito relevante esse ano da Copa do Brasil e pode estar inaugurando uma era de um pouco mais, digamos assim, de tempos mais profícuos, né? Tempos mais felizes para o seu torcedor. E eu acho que esses últimos 10 jogos da temporada pelo Campeonato Brasileiro servem, por exemplo, para confirmar essa melhor fase do Rames Rodrigues, que ele se torne, de fato, um jogador protagonista no futebol brasileiro na próxima temporada e que o São Paulo, assim como o Rames Rodrigues, possa ser um protagonista de vez no cenário nacional na próxima temporada. Para fechar o clássico aqui, vamos falar já dos outros jogos, Danilo Lavieri. Os moleques da base vão para o jogo? O Ender que vai para o jogo? Como é que vai? O que o Abel está preparando? A escalação vai sair já em meia hora, sai a escalação. Eu tenho uma dúvida se ele vai continuar com os 3 zagueiros que ele entrou contra o Coritiba, se vai voltar. O Abel que também volta, né, de suspensão. E aí o Ender que ele também cumpriu a suspensão contra o Coritiba e a gente não sabe se vai jogar o Ender que o Rony ou se o Rony vai continuar no banco. É um belo mistério essa escalação do Palmeiras por enquanto. Também acho que o Kevin ele vai acabar continuando no banco, outro garoto da base, e o Fabinho, que era outro cara que poderia ter chances, especialmente com a lesão do Gabriel Menino, é um cara que não adianta, não cai nas graças do Abel, não começa jogo como titular de jeito nenhum, mesmo indo muito bem nas chances que recebe. Ele entrou contra o Boca, por exemplo, numa baita fogueira, com o time totalmente exposto, buscando resultado, e o Fabinho foi bem, segurou a pressão, mas mesmo assim não adianta, ele não recebe chances. Então, acho que o Abel Ferreira não confia muito nele. Eu apostaria que o Endrick vai estar nessa formação, acho que só, viu, Tironi? Mas já, você que está aí acompanhando a gente, fica até o final, que no finalzinho a gente vai ter as escalações aqui também de São Paulo, né, Tironi? Sim, daqui meia hora deve ter as escalações. Para fechar mesmo agora, Danilo, o que a arquibancada quer? Quer a molecada? Uma boa pergunta, porque contra o Boca Juniors no segundo tempo ficou claro que o Palmeiras melhorou quando os moleques entraram. Contra o Santos, o Palmeiras escalado com mais moleques, eles jogaram melhor, não souberam aproveitar as oportunidades que tiveram, especialmente no primeiro tempo, e o Santos acabou vencendo o jogo no segundo tempo. A impressão que eu tenho é que nomes que até então tinham praticamente vaga cativa e que eram consagrados, como o Rony, por exemplo, o próprio Gabriel Menino que acabou se lesionando, eles não tinham mais o apoio da torcida integral. Você via, sentia na hora de que falavam o nome dele no sistema de som e tudo mais, que não era aquele aplauso daquela maneira que já tinha sido em outros tempos. Então a impressão que eu tenho é que o torcedor gostaria de ver mais os moleques em campo, mais especialmente o Luiz Guilherme, que voltou agora há pouco de lesão, o Andy, que já tem jogado mais, a gente lembra que ele vai embora no meio do ano que vem já, né? E o Kevin, que é um garoto que rabisca, corre, tem a alegria nas pernas, mas que não consegue uma sequência para convencer e ficar com o lugar de vez, especialmente depois da lesão do Dudu. Mas o fato é que a arquibancada não está mais com a paciência lá em cima, como estava com Rony, Gabriel Menino, até o Everton está sendo cornetado, Marcos Rocha, Mike. Esse pessoal já não está muito mais tranquilo com a arquibancada, não.